Entrando efetivamente dentro da universidade, em relação à nossa luta específica para a redução da jornada, nós temos hoje um elemento legal que a gente se apega para poder fazer essa luta de forma dentro dos marcos do arcabouço jurídico burguês que está estabelecido no país, que é o decreto 4836, e esse decreto ele diz o seguinte, no seu artigo 3º, quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir a jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para refeições. Então, esse decreto, aonde há nas universidades ou órgãos públicos, os 3 turnos, o reitor tem o poder, é facultado ao reitor, sem precisar consultar o MEC, o ENIPOR, ninguém, de conceder as 30 horas a esses trabalhadores que estão no estabelecimento que trabalham para isso. Então, esse decreto é o nosso elemento legal na qual nós nos apegamos para organizar a nossa luta, né, dentro das universidades, de forma que a gente não caia num discurso que está fora da legalidade, embora nós faríamos essa luta também se não fosse estabelecida a sua legalidade, mas é importante nós citarmos esse decreto para que a gente possa ter ainda mais respaldo, inclusive jurídico, para poder fazer essa luta. Contra a redução da jornada de trabalho. Os reitores são contra, eles são nossos inimigos nessa luta. E isso não é uma frase de efeito. Né? A Andifes esteve em pleno no dia 26 de outubro de 2011, onde a Andifes votou. E olha que a Andifes nunca toma deliberação, é uma tradição dos reitores, dentro dos plenos da Andifes, nunca tomaram uma deliberação, se não for por consenso. Mas nesse ponto eles votaram por maioria, desaconselhando as universidades a estabelecerem o processo de 30 horas semanais dentro das universidades. Ou seja, para os reitores é algo de cara. Aliás, não só para os reitores, mas para a burguesia em geral e para os gestores em geral, a redução da jornada de trabalho é algo inadmissível. É algo frontalmente contra os seus interesses, principalmente numa época onde as universidades agora passam por um processo de expansão. O ponto eletrônico. O ponto eletrônico, ele está dentro dessa discussão da redução da jornada, é importante, tem muitos lugares que os reitores estabelecem quando o movimento encontra uma correlação de forças favorável para impor a jornada de 30 horas, em muitos lugares os reitores chantagiam o movimento e acabam que pela correlação de força você não consegue modificar muito essa relação e você consegue estabelecer as 30 horas mais com o ponto eletrônico. Em outros lugares nem sequer você consegue estabelecer as 30 horas e o ponto eletrônico já está entrando, sendo instalado. E eu quero dizer para vocês categoricamente, o ponto eletrônico não é obrigatório de ser estabelecido dentro das universidades. Né? O 1590, de 10 de agosto de 95, no seu artigo 6º, ele diz o seguinte, o controle da assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante controle mecânico, controle eletrônico e folha de ponto. São esses 3 métodos que podem ser estabelecidos. Não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser o ponto eletrônico. E esse debate é importante que nós façamos dentro das universidades, porque na lógica dos reitores, inclusive do Ministério Público, dos órgãos de controle, é o ponto eletrônico e acabou, e sem nenhum respaldo jurídico que o ponto eletrônico tem que ser obrigatório nessa situação. Porque nós não tínhamos os instrumentos tecnológicos de hoje que nos permite, por exemplo, produzir muito mais com menos técnicos administrativos nas universidades proporcionalmente hoje, 30 anos depois. Além disso, se você for refletir sobre o que significa a reforma da Previdência, se a reforma da Previdência ela faz com que os trabalhadores, funcionários públicos, tenham que trabalhar mais para se aposentar,
Isso significa que, se você aumenta a quantidade de anos de um trabalhador para se aposentar, significa que você aumenta a quantidade de horas trabalhadas desse trabalhador de uma vida inteira. Um elemento que eu acho importante a gente colocar aqui no nosso debate, que é o debate com a sociedade, onde muitos companheiros dizem assim: mas os trabalhadores da iniciativa privada estão lutando para redução da jornada para 40 horas, a gente está falando de 30, né? É difícil fazer esse debate com a sociedade. O que nós temos que compreender é que a luta secular pela redução da jornada de trabalho, ela é um processo desigual e combinado. Parte da classe avança, parte demora a avançar, a correlação de forças entre cada categoria não é igual. Então, se parte da classe que é formada de funcionário público, de trabalhador camponês, de trabalhador da iniciativa privada, mas se parte do conjunto da classe consegue avançar na conquista da redução da jornada, isso não é motivo de vergonha para nós e não é motivo para nós acharmos que nós temos privilégios em relação ao restante dos companheiros. É motivo para dizer que o conjunto da classe não teve uma vitória, mas parte teve uma vitória importante.